Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Summit Imparare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. O meu nome é Maria Aparecida das Neves, sou psicóloga de formação e atuação. Minha trajetória está ligada à educação e à clínica desde sempre. Atualmente, estou como professora titular no curso de pós-graduação em naturopatia, nas disciplinas de florais de Bach e aromaterapia. Estou ministrando cursos de formação em aromaterapia no Espaço Cultural Tisserand e coordeno as terapias botânicas, onde faço parte da equipe do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas no Centro de Referência Hospital Dia. E lá, nós estamos utilizando a aromaterapia na grade de atendimento dos pacientes. O tema que eu vou falar hoje aqui para vocês é aromaterapia na saúde mental. Eu vou falar só um pouquinho para vocês, para que a gente possa dar uns recadinhos aqui, tá? O tema escolhido, ele vem de encontro ao momento que a gente está vivendo, onde as estatísticas estão apontando um aumento considerável nos casos de estresse, ansiedade e depressão. Isso dá para percebermos o tamanho impacto que essa nova rotina tem estabelecido em nossas vidas. E a proposta, na verdade, é inspirar vocês a fazer uso dessa ferramenta que visa auxiliar o equilíbrio e o bem-estar, quer seja no dia a dia, quer seja no seu âmbito de trabalho, ou no seu âmbito familiar, e até social. E assim também sugerir algumas formas de uso dos óleos essenciais, para que vocês possam utilizar de maneira segura. E agora eu vou aos recadinhos, que são super importantes para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estão concorrendo a uma bolsa 100% em uma das pós-graduações do Imparare, conforme o regulamento. Para concorrer, você deverá printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com o hashtag Summit Imparare e marcar 3 amiguinhos e o arroba Instituto Imparare. E eu aproveito também para informar que entre os dias 7 e 13 de agosto, o Imparare irá conceder desconto de até 40% em todas as suas pós-graduações para quem efetivar a matrícula neste período. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda este ano, não perca esta excelente oportunidade. E por último, se você se interessa por eletrotermofototerapia, participe do desafio Eletroterapistas no Telegram. Todo domingo à noite ou na segunda-feira, ofereceremos um artigo científico para leitura sobre algum recurso da eletrotermofototerapia. Os participantes terão que ler esse artigo e responder a um desafio. Que tipo de desafio? Vocês apresentarão as suas opiniões sobre o estudo e o que ele trouxe de informação relevante para a prática clínica. Se seria possível passar a indicar estes recursos no dia a dia clínico e com quais objetivos e possíveis vantagens aos seus pacientes. Para participar, é muito simples, basta entrar gratuitamente no canal Eletroterapistas no Telegram. Bom, esses eram os recados que eu tinha para dar para vocês, de extrema importância, né? Como vocês acabaram de ver. E agora a gente vai começar, então, propriamente dito,
a falar um pouquinho do nosso tema, né? A nossa temática, como eu disse, é aromaterapia em benefício da saúde mental. E aqui vale reforçar para vocês que quando a gente está falando de saúde mental, não estamos falando de transtornos psíquicos, estamos falando realmente de saúde e como estamos gerenciando as nossas emoções, ok? Eu já passei para vocês um pouquinho da minha expertise, eu acho que aqui agora é desnecessário. Eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês neste evento, onde todos ganham, né? Assim, dessa forma, vocês podem estar conhecendo um pouquinho mais da aromaterapia e dos benefícios. Então, para falar de aromaterapia, é algo realmente extremamente fácil e, ao mesmo tempo, é algo que requer, digamos assim, um aprofundamento, porque a aromaterapia, a gente pode dizer simplesmente que é o estudo dos óleos essenciais e os seus efeitos, porque, de fato, né, a aromaterapia, ela utiliza os óleos essenciais como matéria, mas é importante que a gente fale que a aromaterapia, ela não é algo novo, parece que é algo que agora estamos ouvindo o tempo inteiro as pessoas falando de aromaterapia, mas, na verdade, é uma prática milenar, fidelizada já pelas medicinas orientais antes de chegar ao Ocidente. A sua ação implica na utilização dos óleos essenciais na promoção da saúde. Então, a aromaterapia, ela se utiliza dos óleos essenciais, ok? E pode ser utilizada na prevenção de doenças, gerando conforto e bem-estar para quem utiliza esta prática. Mas eu acho que é importante também que consideremos alguns fatos ilustrativos do uso das plantas aromáticas no decorrer da história da humanidade. Eles vêm sendo utilizados há mais de 5.000 anos. Essas utilizações são testemunhadas até pelos relatos bíblicos, onde nós temos, de fato, alguns óleos que eram utilizados por sacerdotes e sacerdotisas para queimando incensos para aromatizar os templos. E ali nós temos vários óleos, como, por exemplo, o cedro, o frankincense, o sândalo, e alguns outros que têm como função essa elevação espiritual. E também pode ser comprovada por trabalhos científicos realizados principalmente nas últimas 5 décadas. A gente sabe que os óleos essenciais foram utilizados durante a peste negra, a doença que acabou atacando a Europa lá pelo século XIV, que dizimou cerca de 25 milhões de pessoas, né? Na época se dizia que era 1/3 da população. Mais recentemente, a gente pode ver o caso dos óleos essenciais sendo utilizado em hospitais. A gente tem isso tanto nos Estados Unidos, como temos isso aqui no Brasil também. Nós temos alguns hospitais, como São Luís, que utiliza na maternidade. Nós temos, no caso do Albert Einstein, que utiliza também para aplacar a ansiedade de pacientes na sala de espera de exames. Então, nós temos, sim, né, o uso da aromaterapia já há algum tempo, e o objetivo, na verdade, é a promoção da saúde físico e emocional, né? E para que a gente possa falar um pouquinho mais de aromaterapia, a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns nomes que são referência na aromaterapia. É quase que impossível conhecer algo de aromaterapia e não conhecer, não ter ouvido falar no nome de René Maurice Gattefossé. Ele é considerado o pai da aromaterapia, foi ele quem criou, quem cunhou o termo aromaterapia e lançou o seu primeiro livro sobre o tema em 1937. Ele trabalhou conjuntamente com alguns outros médicos da época, né, e esse trabalho acabou chamando a atenção para o imenso potencial terapêutico que era o uso dos óleos essenciais.
Nós temos também um nome de referência, que é o Dr. Jean Valnet. Jean Valnet, ele foi um médico cirurgião de vanguarda, que lutou bastante pela utilização da fitoaromaterapia na saúde pública. Ele incrementou as pesquisas utilizando óleos essenciais para tratar soldados feridos em batalha, né? E mais tarde utilizou também com sucesso em pacientes num hospital psiquiátrico. E foi em 64 que Jean Valnet publicou o seu livro Aromaterapia, e nesse caso, traduzido. Em 1981, ele fundou a Faculdade de Fitoaromaterapia e Medicina de Campo, na língua francesa. Então, junto com Guy Fossé, Jean Valnet é considerado um dos fundadores da aromaterapia moderna. E temos aquela que a gente considera, se Guy Fossé é o pai da aromaterapia, consideramos Marguerite Maury como a mãe da aromaterapia, porque foi ela quem deu início ao uso dos óleos essenciais, considerando a absorção da pele, porque os seus tutores eram médicos, então, portanto, poderiam utilizar a aromaterapia de outras formas, inclusive a ingestão. E ela, como era bioquímica e cosmetologista, não podia se utilizar dessa forma de uso. E, então, ela é quem descobre que os óleos essenciais podem ser utilizados através de massagem, e que, através da absorção da pele, nós também obteríamos o mesmo resultado. E é dela essa definição que eu gosto muito. Ela desenvolveu um trabalho pioneiro no Reino Unido. Ela diz que a aromaterapia é a aplicação holística do genuíno óleo essencial para melhorar a saúde física, mental e espiritual. E uma outra questão também muito importante é definindo as terminologias, porque a aromaterapia, elas são muitas coisas diferentes, né? Envolve o uso dos óleos essenciais para fazer o quê? Então, muitas pessoas perguntam nas primeiras aulas de formação qual a diferença entre aromaterapia e aromatologia. Então, a aromatologia é a ciência que estuda o emprego dos óleos essenciais nos mais diversos âmbitos, como na gastronomia, na cosmética, na psicologia, no marketing olfativo, e assim por diante. A aromaterapia, ela é o ramo da aromatologia responsável pela utilização prática dos óleos essenciais de forma terapêutica para o tratamento de saúde física, emocional, espiritual e na promoção do equilíbrio e bem-estar. Então, como eu disse, para que a gente possa pensar em definir a aromaterapia, nós precisamos saber qual o objetivo, né? Qual a intenção? De que maneira deseja empregar a aromaterapia? Qual é a finalidade que vamos dar aos óleos essenciais? É para relaxar? É para estimular? Certo? Onde vamos aplicar os óleos essenciais? Qual a dosagem? Com que frequência? O que vamos utilizar para diluir os óleos essenciais? Nós precisamos diluir naquilo que chamamos de óleo base ou óleo carreador. Então, você também pode utilizar uma loção, você pode utilizar um creme neutro, você pode utilizar um gel. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? A aromaterapia não é uma coisa só, e sim muitas coisas diferentes. E para a gente falar, né, um pouquinho da matéria-prima da aromaterapia, que são os óleos essenciais, é importante que a gente entenda que são substâncias aquosas, voláteis, produzidas por plantas aromáticas, com a intenção de comunicar algum tipo de informação. A própria planta pode utilizar essas moléculas aromáticas como defesa pessoal, né? Os óleos essenciais, eles são extraídos de diversas partes das plantas, como
flores, folhas, bagas, raízes, sementes, frutos, resinas, enfim. E cada óleo essencial, também chamado de aromático, tem propriedades específicas em função de seus componentes químicos, como terpenos, álcools, fenóis, aldeídos, ésteres, cetonas, óxidos, dentre outros. São muitos componentes químicos e cada um entrega a sua função terapêutica. O que nós temos que pensar aqui é que quando, por exemplo, abrimos um frasco de óleo essencial, é como se estivéssemos entrando em contato com vários fármacos. Normalmente, quando se faz uma pesquisa científica, você vai estudar um determinado componente. Imagina fazer o estudo dos óleos essenciais, que nós temos aproximadamente de 200 a 300 componentes químicos dentro desse mesmo óleo essencial. Então, eu costumo dizer que a funcionalidade está no conjunto desta obra. Uma outra questão que é fundamental a gente pensar, né, é sobre a ação dos óleos essenciais. Os óleos essenciais agem nas dimensões fisiológicas, agem nas dimensões psicológicas e energética. Quando nós estamos falando de fisiologia, certo? Nós estamos falando do metabolismo do corpo. E, nesse caso, os óleos essenciais, eles têm propriedades que são anti-inflamatórias, anti-infecciosas, analgésicos, expectorantes, podem ser desinfetantes, né? Quando estamos falando de farmacologia, né, de fármacos, estamos falando, inclusive, da ressonância que esses fármacos têm com determinados órgãos do nosso corpo. Quando falamos da parte, por exemplo, emocional, nós estamos falando se esse óleo, ele vai ser um óleo para energizar, se ele é um óleo para relaxar. Então, nós temos várias dimensões onde este óleo vai trabalhar. E mesmo quando nós estamos pensando em utilizar um determinado óleo para tratar, no caso, por exemplo, da fisioterapia, que temos ali um quadro de dor, por exemplo, eu posso estar utilizando um óleo essencial para ajudar, né, a trazer conforto para esta pessoa com relação a esse dor. Mesmo não curando, ele vai ajudar, né, trazendo o quê? Trazendo conforto. Nesse caso, eu vou buscar utilizar óleos que são anti-inflamatórios, utilizar óleos que são sedativos, e com isso eu entrego um benefício para essa pessoa. Uma outra questão aqui, como a gente acabou de ver, a ação, né? A ação no organismo, nós utilizamos um óleo para tratar, por exemplo, da parte física, mas também vai estar atuando no emocional e no energético. As formas de utilização já são indicações consagradas, né? Em banhos, em inalação, em massagem, na vaporização e aromatização no ambiente também. Você pode estar utilizando o óleo essencial no seu vaporizador e colocar ali junto do ambiente, ou você pode estar criar um sprayzinho e você pode estar utilizando, né, no local onde você está. E aí, a partir da forma que você escolher utilizar, ela vai entregar o seu benefício. Veja, na mente, quando inalamos um óleo essencial, ele vai estimular o cérebro com as e com as emoções, levar ou equilibrar. Também vai ter a sua função na pele, onde, a partir da absorção, nós podemos nutrir essa pele, nós podemos limpar a pele e podemos hidratar. No corpo, uma vez absorvido pela pele, os óleos caminham nos tecidos musculares, levando as propriedades terapêuticas. E a
gente vai falar um pouquinho, né, do que é saúde mental, porque, como eu disse, quando estamos falando, neste caso, dos benefícios da aromaterapia na saúde mental, nós não estamos falando de transtornos psiquiátricos, e sim estamos falando de como gerenciar, né, as nossas emoções, como gerenciar os conflitos que acabam nos impactando. De acordo com a medicina, com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é uma parte integrante da saúde. Na verdade, o que eles deixam claro é que não há saúde sem saúde mental. Então, esta é uma informação que nós devemos ter ela muito clara em nossa mente, uma vez que estamos pretendendo utilizar a matéria aromática para o benefício da saúde mental. Então, saúde mental trata-se de um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições também no seu meio social. Então, saúde mental e bem-estar são fundamentais para a nossa capacidade coletiva e individual, enquanto seres humanos, né, para que possamos interagir uns com os outros e todos acabam ganhando, né, com relação a isso. O lado psíquico da saúde cresceu muito de importância em função da época agitada em que vive o mundo. Inquietudes, pressões, a ansiedade, incertezas, indagações ante os fatos da vida, particularmente o momento que a gente está vivendo hoje, a questão econômica, isso está impactando muito grande, isso gera um desgaste constante de energia mental, que leva o indivíduo, muitas vezes, ao cansaço e ao sofrimento psicossomático. Então, ter saúde significa a capacidade de gerar, de gerenciar conflitos e, na verdade, suportar a pressão, né, ter tolerância ao estresse, tolerância à frustração, tudo isso envolve a competência socioemocional. Temos que olhar o todo, o indivíduo na sua totalidade. Então, isso é uma definição bastante completa do que é saúde mental. E é justamente com as questões do dia a dia que nós estamos sendo impactados em nossa saúde mental. O emocional, ele pode atingir o físico em forma de cansaço, em forma de estresse, em forma de ansiedade, de esgotamento, isso pode gerar um problema gástrico, isso pode gerar um problema na pele, você pode ter um problema dermatológico, pode ter uma alergia. O estado emocional, ele pode atingir o mental através de cansaço, de fadiga, da falta de memória, da falta de concentração, você pode ter, vai dormir, não consegue dormir porque você tem aqueles pensamentos recorrentes, pode atingir a nossa comunicação, porque isso pode gerar uma certa insegurança, porque se você não está conseguindo entregar os seus trabalhos nos prazos corretos... Falta 16 minutos, tá? Isso poderá trazer a você um impacto maior, né, nas emoções básicas, como ansiedade, depressão, desânimo, impaciência, aquele que está estudando, hoje em dia, via online, ele acaba tendo uma fadiga maior, ele acaba se queixando de dificuldade de memorização. Então, em tudo isso, a aromaterapia e a saúde mental pode nos ajudar. Isto é um fato e uma realidade. Então, a aromaterapia é um caminho natural para promover e restaurar e também para a manutenção da saúde mental. É indicado, então, em casos de ansiedade, em casos de cansaço que leva a uma fadiga mental,
em casos de estresse do dia a dia, em casos de insônia, porque se eu não durmo direito, não tenho um sono reparador, isso leva a uma certa irritabilidade, que pode agravar o meu grau de frustração, trazendo um nervosismo, trazendo uma angústia, e pode levar a uma ansiedade generalizada e até a uma depressão leve. Então, é muito importante que a gente possa ter este olhar. Dentro da psiconeuroimunologia, nós temos aí pesquisadores que demonstram que as emoções influenciam o funcionamento imunológico e que o estresse tem forte impacto negativo na imunidade do organismo. Então, a aromaterapia também é uma modalidade de tratamento a ser explorada para benefício das funções imunológicas de corpo e mente. Certo? Ele pode também auxiliar nos estados de humor. Então, aqui eu vou listar para vocês, por exemplo, alguns óleos que se prestam a entregar aquilo que nós precisamos quando estamos, por exemplo, num grau elevado de ansiedade. Nós vamos precisar utilizar um óleo essencial que possa nos acalmar ou possa nos aliviar esta tensão. Esta lista que eu estou apresentando para vocês, ela está no mapeamento feito pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Então, é bastante rico esse estudo, porque ali apresentou alguns óleos que podem ser úteis para a saúde mental, alguns óleos que podem ser úteis em casos de gripes e resfriados e viroses, de um modo geral, e também alguns óleos que vão atuar no sistema imunológico. Então, portanto, é uma lista a ser considerada, e são óleos que têm, basicamente, a mesma função. Perceba que todos os óleos cítricos, eles têm como característica serem ansiolíticos e antidepressivos, né? Assim como a hortelã-pimenta também traz essa questão da clareza mental. Nós temos aqui também o estudo do frankincense, que também é calmante e atua enquanto antidepressivo, assim como o gerânio, né, a laranja amarga, a bergamota. No geral, a bergamota é um dos óleos mais utilizados, a bergamota e a lavanda e o gerânio, eu acho que são óleos que apresentam um maior número de estudos com relação a entregar esta condição de tratar de estresse, ansiedade e depressão. A lavanda tem estudos que apontam que elas tratam de ansiedade generalizada e são leves. Os casos severos já no caso de lavanda. Aqui eu vou apresentar alguns estudos para vocês, apenas para mostrar que vocês podem utilizar das pesquisas para se garantir na escolha do óleo que vocês estão fazendo. Esse é um estudo da laranja que foi mais eficiente que o diazepam no alívio da ansiedade em pacientes com leucemia. Então, esse estudo aconteceu em 2016, né, e a inalação direta apresentou ser mais eficiente que o diazepam. Nós temos também um estudo da lavanda, que aponta ser tão eficaz quanto o medicamento lorazepam no tratamento da ansiedade. Esse é um estudo consagrado. Em 2010, esse laboratório alemão acabou registrando o medicamento Silexan, cuja composição de cada cápsula varia de 80 a 160 miligramas do óleo essencial lavanda angustifolia. Então, aqui temos o quê? Um trabalho consagrado, onde ficou demonstrado que o óleo de lavanda é tão eficaz quanto o benzodiazepina e clonazepam em adultos com desordem de ansiedade generalizada. Isto é algo consagrado, que esse medicamento é vendido só na Alemanha até então. A eficácia da aromaterapia na redução do estresse em estudantes universitários também foi estudado aqui no Brasil, em 2019, na Universidade de Santa Catarina, na Unisul. Então, vejam, nós temos como comprovar
que o número foi bastante significativo para a diminuição do estresse, segundo essa escala visual analógica. Então, aqui foi utilizado óleo de lavanda e bergamota, foi feita uma sinergia e utilizado 3 vezes ao dia durante 20 dias consecutivos. A gente pode fazer isso aqui também. Vou mostrar um case aqui para vocês, que embora nós não estamos falando de patologias severas, estamos falando sim, né, da nossa saúde mental, eu quero só mostrar para vocês que também pode ser bastante útil e encontramos resultados para patologias severas. Lá no Hospital Dia, nós temos quadros de esquizofrenia, depressão, transtornos de personalidade, estresse pós-traumático, transtornos ansiosos, enfim, são bastante severos e pacientes que tomam medicamentos bastante significativos. E esse trabalho é feito através de oficinas, e eles dão a condição de incentivar esses pacientes com transtorno mental a circular sobre este universo, que é o universo dos aromas. Elas são sessões semanais, e apesar de termos grupos bastante heterogêneos, com graus e limitações variadas, nós pegamos o que é a característica deles. Então, nós temos pacientes que apresentam agitação, quer seja em função da medicação, ou quer seja em função do seu diagnóstico, e temos outros pacientes que estão apresentando quadros mais deprimidos, e outros pacientes que apresentam quadros de inquietação. E os óleos essenciais ali, eles têm como objetivo principal o cunho tanto educativo como terapêutico, porque nós mostramos para eles o que eles estão usando e que aquele óleo pode ajudar na agitação ou na ansiedade, que é um caminho natural para que eles possam adquirir o equilíbrio, tanto mental como emocional. É uma ferramenta simples e que pode ser utilizada com facilidade. Eles podem utilizar num colar aromático, como eles podem utilizar, por exemplo, num PET, que é um substituto para os tufinhos de algodão, onde antes inalávamos no lenço ou no algodão, hoje nós podemos inalar, né, pingando óleo essencial nesses PETs, que são bastante fáceis. A seleção dos óleos utilizados se dá em consonância com os objetivos a serem alcançados naquele momento, né, levando em consideração como eles se encontram. Apesar de ser um trabalho em grupo, como eu já citei, nós temos um olhar individual, né? E os óleos que a gente utiliza lá, nós utilizamos óleos como o frankincense, como o cedro. Eles têm uma condição de estar elevando, né, abrindo canais de percepção para esses pacientes. Aqui, neste caso, nós vamos utilizar o óleo essencial numa inalação via fita olfativa ou num aromatizador de ambiente, utilizando óleos como frankincense, como cedro, para estimular os estados energéticos da consciência. E é muito interessante as respostas que eles nos trazem. Esses óleos podem ajudar a curar traumas por meio dessa conscientização. Utilizamos também óleos que são calmantes e sedativos, nesse caso eles vão agir na agitação e naqueles quadros de ansiedade, podendo até ajudar alguns pacientes que relatam problemas com o sono. Eu só estou mostrando esse case para vocês, para que vocês percebam que se os óleos essenciais podem ajudar pacientes que tomam remédios tarja preta e trazem a eles esse benefício, obviamente, para nós que estamos num grau de estresse e que não estamos tomando medicamento nenhum, nós podemos usar a aromaterapia como preventiva. E, nesse caso, vamos tratar, equilibrar a nossa emoção,
usar aquilo que estamos precisando, se estamos precisando relaxar, ou se estamos precisando nos acalmar, vamos utilizar o óleo essencial adequado, e desta forma podemos nos ajudar a não precisar buscar um auxílio na medicação. E aqui agora eu quero dividir com vocês algumas formas de aplicação no dia a dia, né? Sempre levando em consideração, por exemplo, essa lista que eu passei ali para vocês, e são óleos que vão nos ajudar neste impacto que estamos tendo no nosso dia a dia hoje, através dessa mudança brusca, através dos problemas de trabalho, através das dificuldades de concentração, nessa questão das dificuldades nos relacionamentos, e que isso pode gerar uma ansiedade generalizada ou nos levar até um quadro de angústia e depressão. Aqui, nesse caso, a gente está orientando o hortelã-pimenta para proporcionar clareza mental. Às vezes, achamos que o trabalho não está desenvolvendo, não estamos rendendo, não estamos conseguindo entregar aquele trabalho, basta abrir um frasquinho, inalar, ou colocar no seu aromatizador, ou até preparar um sprayzinho, onde você vai diluir no álcool de cereal e borrifar no ambiente onde você está, certo? Pode ajudar também as crianças que estão com dificuldade de se concentrar no horário das aulas online. Também podemos usar o frankincense e o eucalipto para ajudar a clarear os pensamentos quando esses estão com uma imagem muito confusa. Para a questão da insônia, né, que é um fator importante, delicado, a gente precisa ter uma boa noite de sono para que a gente possa ter uma produção adequada durante o dia, porque, caso contrário, a gente pode ficar distraído, a gente pode ficar sonolento, a gente pode ficar disperso. Eu estou aqui só de corpo presente, mas a minha mente está um pouquinho lá fora. Então, aí, a indicação, a sugestão é da bergamota, tanto pelo seu aroma, que é muito reconhecido por nós, e ele traz esse frescor, como pela lavanda, ser conhecida pelas suas propriedades sedativas, e através dos estudos que a gente tem, ela pode ser bastante útil. E as propriedades calmantes e relaxantes do óleo de lavanda ajudam a promover uma boa noite de sono, tá certo? Basta adicionar 10 gotinhas no seu aromatizador e você terá um sono reparador. Também, para tensão mental, você pode utilizar os óleos daquela listinha que a gente colocou nos slides anteriores, mas também nós podemos, digamos, utilizar para aquietar a nossa mente o óleo de frankincense. Lembra que eu disse que ele acalma, né? Ele é um óleo calmante, também atua como antidepressivo e vai nos ajudar a nos trazer para o momento presente, para o aqui e agora. Isso é bastante interessante também para você utilizar quando você vai fazer a sua meditação, por exemplo, quando você vai querer aquietar a sua mente, querer estar no seu cantinho, querer estar no seu momento, este óleo frankincense, ele traz esta sensação de aportar em mim, sabe? É isso que esse óleo traz. Também podemos lançar mão de óleos que são revitalizantes. Sempre que a gente pensa em óleo revitalizante, podemos pensar na ajuda dos óleos cítricos. Aí a gente tem limão, laranja doce, laranja amarga, bergamota, a gente tem neroli, a gente tem o petitgram, que é feito das folhas, né? Então, tem vários óleos que a gente pode lançar mão. E, para o relaxamento, a gente pode pensar numa massagem relaxante, mas como nesse momento nós não estamos podendo utilizar desse serviço, não está tão simples assim, você pode criar a sua sinergia, né, escolhendo os óleos que você
quer trabalhar, ou seja, pela fragrância do frescor, de um óleo como bergamota ou uma laranja, ou seja, pelo seu efeito terapêutico, ou se você está necessitando trabalhar, energizar, né, ser um óleo um tanto quanto mais sutil, um óleo mais espiritual, aí você pode escolher o frankincense, como pode escolher um cedro, como alguns outros óleos que se prestam a isso. E aí você prepara essa sinergia em 30 ml, por exemplo, de óleo vegetal, que pode ser o óleo vegetal de amêndoa, pode ser o óleo de jojoba, pode ser o semente de uva, que é um dos óleos mais utilizados dentro da aromaterapia, pelos seus benefícios tanto antioxidantes como pela sua absorção e penetração da pele. Você pode estar usando esse óleo no pós-banho. Então, você toma seu banho normalmente e antes de se enxugar com o corpo ainda molhado, você pode massagear delicadamente a sua pele. Isso pode ser um mimo ao mesmo tempo que você está se autocuidando para que você tenha, digamos assim, uma noite de sono reparador, ou para que você tenha um dia bastante agradável e que você tenha uma leveza, digamos assim. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu finalizei com essas aplicações no dia a dia, para que vocês tenham noção de como utilizar o óleo essencial de maneira segura, para levar para a sua realidade, né, no seu dia a dia, na sua casa, no seu espaço terapêutico, no seu trabalho. E acho que é importante reforçar, né, que o uso da matéria aromática como caminho natural, ele é importante para levar relaxamento e equilíbrio na nossa vida diária. Mas não podemos esquecer que não é porque é natural que não temos que tomar cuidado. Então, a frequência, a dosagem é muito importante. Observar qual a idade, qual é a finalidade. Então, tudo isso vai garantir que você tenha uma terapêutica ao alcance da sua mão, com segurança. É isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado por estarem comigo até agora. E não se esqueçam, se inscrevam lá no canal. Tem uma oferta bastante importante para vocês. Tem desconto e tem até uma bolsa para os cursos de pós-graduação da Imparare. Até breve.